Olá, investidores. Hoje eu vou explicar um fenômeno estranho, né, que parece, que é por que o Ibovespa ele não cai, ele tem uma dificuldade de cair muito e quando cai ele volta novamente. Por que está acontecendo esse fenômeno de o Ibovespa não cair de jeito nenhum, tá? Tem algumas razões por isso, vou mostrar o porquê, pelo menos a princípio, e tem uma tendência aí de ser difícil aí a gente ver preços muito baixos do Ibovespa, cair assim mais de 15%, vai ser muito difícil acontecer isso, pelo menos por enquanto, né? Do patamar que eu gravo hoje, né? Hoje é dia 24/10, é importante falar datas, 24/10 de 2024, para daí as pessoas não entenderem, ver um vídeo antigo e falar, ó, caiu depois. Mas hoje, né, vamos ver o que está acontecendo. E eu vou explicar aqui alguns dados que eu peguei que são baseados aí numa precificação. Então, olha, o Ibovespa está 126,60. Ele tem uma dificuldade enorme de cair, se a gente colocar aqui um ano. Bem linear, né? Esse ano aqui, claro que ele tem acumulado uma perda de 1,68%, mas não cai, né? Caiu a 116, mas passar aí abaixo do 120 vai ser cada vez mais difícil, abaixo do 120 acontecer. A tendência é a lateralização e alta, mas o cenário está bem ruim, porém eu acho que não fica muito tempo abaixo do 120 e vou explicar o porquê. Aqui eu vou colocar duas questões importantes. Primeira é os treasuries americanos de 10 years, né, de longos, que isso ajuda na precificação das ações, tanto americanas como aí o apetite a risco a mercado emergente também. Quanto maior a taxa, tendência é que o mercado quanto mais os Estados Unidos paga em taxa aí para emprestar dinheiro para o governo, mais sai dinheiro dos países emergentes e até mesmo da Bolsa Americana para investir lá nos juros futuros, tá? De longos de 10 anos, por exemplo. Vamos ver se teve alguma mudança drástica aí para justificar aí o aumento da Bolsa ou a diminuição da Bolsa. Então, no de 10 anos, hoje está 4,21 e eu vou mostrar aqui alguns dados que são interessantes. Esse não é o principal para a gente, mas ele é muito relevante também, porque tem muito investidores estrangeiros. Então, de 10 anos, hoje está 4,21%. Tá? Em 15 de março de 2023, a bolsa estava bem baixa, coloquei duas datas que a bolsa estava muito baixa, em as mínimas. Em 15 de março de 2023, estavam a taxa 3,46%. E também aqui em 17 de junho de 2024 estava 4,28%. Então aqui muito abaixo e aqui mais ou menos igual, tá? Então seria a mesma atratividade, só que vamos ver agora outro dado relevante. Então pega isso aqui, 4,21, 4,28 aqui em 4 meses para frente e bem abaixo aí, quase aí 0,8% abaixo aqui em 2023, então seria que as ações brasileiras deveriam estar valendo mais nessa época, utilizando aí como apenas o mercado americano de juros, tá? Talvez também muito importante é o mercado aí brasileiro de juros futuros, que às vezes é até mais relevante do que do americano, mas os dois são relevantes. E se a gente vamos pegar um juros futuro aqui, eles são muito parecidos, né? Mas vamos pegar aqui o do de 2030. Hoje caiu bem, tá? 12,68. Mas estava 13% aí no começo do dia, tá? Isso aqui estava 13%. Então, imagine, 13%. E a bolsa não estava tão mais baixa, tá? Estava em torno de 125,50. Então, tinha chegado a 13%. Então, olhando aqui, vamos ver como que é o DI futuro de 2030, se tem alguma mudança. Em 24/10 aqui 12,68, que é hoje, né? 2024. Mas chegou a 13%. Isso seria o mesmo patamar de 2023, de março de 2023, que era 13,05. Hoje está diferente, né? Caiu muito bem, caiu 0,4. A bolsa não reagiu ainda,
mas estava 13%. Estava no começo do pregão, estava igualzinho e a bolsa ainda estava acima dos R$ 125. Isso é muito importante saber, que mesmo nos 13%, a bolsa estava ainda acima dos R$ 125. Em 17 de junho de 2024, olha isso aqui, 12%, 12,05%, ou seja, piorou muito, né? Piorou 0,6%. Aqui melhorou, né? Se colocar, mas mesmo quando estava 13%, estaria igual, só que os juros americanos aqui nessa data de hoje é mais alto do que nessa data. Então, se a gente olhar bem, deveria estar próximo, talvez, a esse valor, ou e muito pior que esse valor aqui de 17 de junho de 2024. Como eu disse, hoje estamos num juros muito alto, um juros parecido aí do que estava em março de 2023, no juros futuro, né, não Selic, a gente vê juros futuros. Caiu no dia, né, tudo bem, mas ainda acima de 125, comparando 2023, o mesmo juros americano, comparando 2024, um DI futuro mais alto e um juros americano muito próximo. Então vamos lá, vamos entender como estava a bolsa nesses períodos. BOVA11, né, que a gente usa como Ibovespa. Em 24 de outubro, R$ 126,60. E em março de 2023, um pouquinho abaixo dos R$ 100, né, R$ 99,85. Depois aí de 1 ano e 7 meses, tá R$ 26 mais caro, 26% ali, né, de ganho. Eu acho pouco, né, porque é muito próximo aí de uma renda fixa. Claro que é um pouquinho mais da mínima, tá? E em junho de 2024 estava 115, isso faz 4 meses, e aumentou R$ 10. Mas, João, por que se aqui está um pior juros do que aqui, não deveria estar pelo menos próximo aí esse valor? Vou explicar o porquê, tá? Por que é tão difícil aí cair abaixo dos 120 agora, né? Principalmente no futuro. E algumas razões são essas. A principal é isso aqui, tá? Histórico do PL Bovespa. 8,98 vezes. O que significa isso? Que dia após dia o Ibovespa acumula lucro. As empresas, né? Dia após dia existe, né, pagamento pequeno de dividendos que acumula no Ibovespa. Eu coloco aí no mínimo aí 50, 60 centavos por mês de dividendos e aí a parte de 1,40 por aí de lucro que se acumula no mês. Se fosse 1,40, 1,30, 1,40, pense em 4 meses, 1,40, 2,80, 5,60 de lucro acumulados, tá? Então a gente pegaria aqui o 115, R$ 5 aqui no mínimo aí de lucro, daria mais aí R$ 121 por aí, muito próximo a esse valor. E claro que se a gente pensar mais 2 meses, vai ter mais 1,40, mais 1,50, vai acumulando lucro. Então lucro atrás de lucro. Se você colocar aqui, que são mais meses ainda, R$ 1 por mês, olha quanto que dá, hein, gente? Já vai dar R$17, já vai por 118, R$119. Se contar o lucro no mínimo, isso aqui dá mais, tá? Já deve estar próximo aos 122, é a mesma cotação. As empresas estão cotadas muito parecidos de acordo com o seu lucro, que ela resultou naquele mês. Algumas, claro, que tem lucro baixo, diminuiu, mas principalmente as grandes empresas aí, Petrobras, Vale e os bancões, estão dando lucro. Além do mais, resultado, né, pessoal? A gente está agora num resultado do terceiro trimestre, vão ser divulgadas empresas e parece que vão vir bons resultados, ou seja, acréscimo de resultado. Por que tem esse aumento de resultado? Porque ela gerou lucro no passado, segurou esse lucro, teve mais investimentos, a cotação não acompanhou tanto assim, né? Claro que algumas acompanharam, mas a tendência é ter cada vez mais lucro, já que uma reserva de lucro é acumulada ali na empresa. Então, apesar das commodities não tão espetaculares, ainda estão entregando muito. Petrobras entrega muito, Vale entrega muito resultado, muito dividendos. E isso afeta o Ibovespa na veia, sabe? Bancos também, parece que até estão ficando cada vez melhores, aí, mais lucrativos, buscaram isso. Menos dívidas as empresas estão tendo.
Então, quanto crescimento econômico, o Brasil está crescendo aí 2, 3%, apesar da inflação alta. Inflação acumulada parece ruim, mas inflação se repassa nos preços, faz com que a cotação aumente um pouquinho também, sabe? Então, isso afeta muito uma queda. É muito difícil ter uma queda expressiva, é muito difícil voltar abaixo dos R$ 115. Pô, mas R$ 10 é muito, muito, é 8%. Não estou dizendo que vale a pena investir no Ibovespa. Diferente, eu não acho que vale a pena. Pô, como eu disse, se eu pegar aqui o Tesouro IPCA+, vamos lá, isso aqui tá absurdo. Taxa do Tesouro, vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Se vai aparecer as taxas aqui. Olhem isso aqui, pessoal. A gente caiu aqui também. Isso aqui estava acima dos 13%, tá? Hoje, que eu vi de manhã, está 12,9% hoje para investir no Tesouro de 2031 garantido. Você acha que a Bolsa vai ganhar aqui 13% ao ano, todo ano, acumulado? Difícil. Aqui também, inflação mais para 2035, que são 11 anos, 6,73%. O pessoal fala que IPCA mais 6% é muito bom, agora está IPCA mais 6,73%. Quem tem esses títulos longos aqui, tipo, sei lá, o IPCA mais 2055, que comprou, teve gente que pagou ganhou IPCA mais 4,8% há um tempo atrás, hoje está IPCA mais 6,68%. A desvalorização desses títulos, se ela precisa vender, é muito grande, porque aumentou muito mesmo, tá? De 5 para 6,68 em questão de 2, 3 anos é muita coisa. Então a gente está pagando muito IPCA+. Eu acho que até a Bolsa deveria estar um pouquinho menos, mas até quando? Por exemplo, hoje talvez deveria valer uns 117, mas cada mês que passa deve valer mais, 118, 119, 120. Então 3 meses deve valer aí, no caso dos 121, 122. De novo, comparando com essa taxa. Então, claro, a taxa pode subir sem parar, mas isso significa que também vai ter inflação. Então, se cair, acontecer de cair assim para baixo de 115, que eu acho que não vai cair mais, tá? Eu acho que o piso agora é 120. Pode cair um pouco, mas já sobe de novo. Porque as empresas estão entregando resultado. E outra, tem mais um ponto aqui importante. Se vir uma recessão grande, as empresas vão ter menos lucro. O que vai acontecer? Vai ter menos inflação. Vai cair novamente a taxa Selic lá embaixo. Taxa longa lá embaixo. Claro que a gente tem o risco fiscal aqui, mas vai cair. Isso vai fazer com que não tenha uma queda tão brusca, tá? Talvez tenha uma brusca no momento, mas volte a recuperar muito rápido. Por isso que você tem que estar protegido aí com alguma questão de put longas, porque vai cair a taxa se vir uma recessão muito forte no Brasil. Hoje a economia brasileira está bem aquecida, tá? Mas se acontecer isso, tende aí a cair muito as taxas no Brasil. Então é isso, comenta abaixo. Essa é uma das minhas fortes aí. Uma das minhas fortes teorias, né? Que eu acho que é difícil a bolsa não subir, sabe? No longo prazo. Ela sempre vai subir um pouco. Pelo menos aí. Menos que 1% ali ao ano, vamos supor. A média, pelo menos 1% ao ano. Então, isso é uma das minhas previsões fortes. E a outra é que tende a crescer menos que o CDI, mas vai ter períodos que vai crescer mais. Por isso que tem que estar bem preparado. Tem que vender call, mas tem que ter muito stop. E eu acho difícil mesmo em qualquer período aí a nossa bolsa subir mais de 5, 6 vezes o DI durante 2 anos seguidos. Então, 6 vezes o DI é muita coisa. Eu acho difícil isso acontecer. Isso faz com que eu esteja muito protegido aí nas minhas calls vendidas, tá? Que eu tenho algumas calls vendidas, eu vou diminuindo aos poucos, mas eu aceito aí um limite de que
6, 7 vezes o DI por ano, 5, 6 vezes, entre 5 a 7 vezes aí o DI por ano, eu estaria protegido tendo essas call vendidas, né? Então é isso. Espero que esse vídeo sirva aí para dar um norte aí nos seus investimentos, claro. Gosto muito de operar o BOVA, vai ter um bom vídeo aí, eu falando sobre... Eu finalizei um straddle long put, vamos ver os resultados aí na prática mesmo, quanto que foi, claro que talvez eu tenha feito melhores manejos do que muita gente, mas vamos ver quanto que eu lucrei com isso, e claro que talvez tenha gente que lucrou mais, porém eu reduzi muito o meu risco, tá? Então vocês vão entender que eu busquei reduzir o meu risco, principalmente em call vendido. Isso aí, bons investimentos e até o próximo vídeo.